Fala pessoal, bem-vindo ao The Góis Moment. Mais um sábado aqui juntinho com vocês. O convidado de hoje é esse empresário que está à frente da Ecopar Engenharia. Empresa essa que vem se destacando por sua atuação em estrutura, proteção e aluguel de equipamento. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Seja bem-vindo, Rafael Orozco. Bom, Góis, parabéns pelo programa. Fico bem lisonjeado de ter sido convidado para participar. É um belíssimo trabalho que você vem fazendo e eu espero ter a oportunidade de contar um pouquinho para as pessoas quem é o Rafael e o que a Ecopar Engenharia faz. Prazer é todo nosso, Rafa. Mas me conta como tudo começou, Rafael, e como surgiu o interesse pela área da construção civil. Góis, veja, primeiramente, antes de surgir um CNPJ, tem um CPF por trás, né? Sim, sim. E tudo começou, eu como um garoto, né, querendo ganhar a vida, comecei a minha carreira mais como um comerciante, por assim falar, né? Eu estava no colégio, queria ganhar uma graninha, então ia para São Paulo, passava as férias lá, comprava alguma coisa lá em São Paulo, trazia para Maceió e vendia. E assim foi surgindo, né, a minha carreira empreendedora, né? E aí aos próximos dos 18 anos, a gente na universidade, no colégio, a gente precisava definir o que a gente ia fazer, né? Se ia ser engenheiro, se ia ser advogado, ou se ia ser médico, né? É verdade. Lá na minha época, a gente só tinha praticamente essas três opções. Essas três opções, E aí eu comecei dois cursos, o curso de engenharia e o curso de advocacia. Mas me identifiquei mais ao longo do curso com a engenharia e decidi ficar no curso de engenharia. E aí eu comecei a atuar no mercado através de um estágio dentro de uma construtora que tinha aqui em Maceió, chamada Falcão. Hoje ela não existe mais, ela encerrou as atividades. E nessa construtora eu fui estagiário de uma empresa. E ao decorrer do tempo dessa empresa eu virei sócio dessa empresa, que era uma empresa que a Ecopar faz hoje, né? Ela prestava serviços, né? Ela prestava serviços, né? Hoje a Ecopar ela é uma empresa prestadora de serviços, né? Ela atua no segmento prestando serviço para diversas construtoras aqui em Maceió. Dentre algumas que eu vou destacar, construtora R-Pontes, Delman, Telezil, Engemate, Uchoa, construtora Record. As maiores. Né? As maiores do mercado, Quando você fala assim das maiores do mercado, eu posso lhe falar que a Ecopar hoje ela detém um market share de aproximadamente uns 80% do mercado. Bacana. Bastante coisa. Que bom. Bastante coisa. Fruto do trabalho aí, né? Fruto do trabalho, Mas voltando para o assunto, né? Então eu fui estagiário dessa prestadora de serviço, da construtora Falcão. Era muito dedicado, queria sempre aprender bastante e esse sócio, então, na época, me chamou para ser sócio dessa empresa que eu era estagiário. E aí, ao longo do tempo, virei sócio dessa empresa e decidi, em 2008, montar minha primeira empresa, que foi uma empresa de locação de equipamentos. Né? Era o início da minha carreira empreendedora de modo profissional, não mais como um muambeiro que trazia as coisas de São Paulo para vender para os amigos no colégio, ou depois, durante o período de faculdade, comprando e vendendo corrente de prata, mas já de modo mais profissional. Legal. Eu já era um estudante de engenharia. Você fazia aluguel, essa empresa de escoras, né? De formas. Exatamente. Em 2008 eu fundei a Alucom, era uma empresa que trabalhava exclusivamente com locação de escoramento metálico. Que é um braço da Ecopar. Que hoje a Ecopar desenvolve também esse serviço, né? Mas naquela época eu ainda não era engenheiro, eu era apenas um estagiário de uma empresa, depois virei sócio, mas já havia decidido montar uma empresa de locação de equipamentos. E aí foi quando, depois, me tornei sócio dessa empresa, mas de um curto período de tempo, essa empresa decidiu-se que iria atuar em outros mercados, fora de Maceió, e eu decidi montar a Ecopar Engenharia em 2010. E aí hoje não, né? Esse ano ela vai completar 15 anos. 15 anos, né? Em agosto são 15 anos. Hoje nós somos praticamente 500 colaboradores contribuindo para o mercado de construção civil de Maceió. Já atuamos em algumas obras fora de Maceió, em outros estados, mas hoje somos 500 colaboradores praticamente atuando da melhor maneira possível para atender as maiores construtoras e levar para dentro do canteiro de obra tudo que estiver ligado à qualidade, à inovação, à sustentabilidade. Que bacana, Rafa. Que bacana você ter começado, chegar a esse número de 500 funcionários, é um número impressionante. É bem desafiador, né? Hoje é um... É todo mundo que consegue dormir, né? Com 500 funcionários é muita responsabilidade, né? Mas você hoje já tem muito tempo aí trabalhando aí, né?
já tem quase 15 anos aí na área, né? Então já está dominando aí a situação. Né? Tá. Hoje é muito mais confortável lidar com essa quantidade de colaboradores. Nem sempre foi assim. Né? Houveram... é um número expressivo, né? Houveram grandes dificuldades ao longo do caminho, né? Isso aí. Rafa, e quais foram os principais desafios após a fundação da Ecopar? Góis, quando eu decidi fundar a Ecopar Engenharia, né, em 2010, foi bem emblemático a situação, porque eu era recém-formado e o mercado era um mercado muito competitivo. Existiam grandes construtoras aqui em Maceió, mas também existiam grandes empreiteiros, né, empresas que prestavam esse serviço que eu atuo hoje. E a concorrência era muito forte. E aí, para a gente conseguir furar o mercado, a gente precisava ter preço baixo. No final das contas, o cliente ele quer o melhor serviço, mas ele quer o melhor serviço com o melhor preço, com a melhor qualidade e dentro do prazo. Então, acho que o principal desafio foi começar num mercado extremamente concorrente. Até então, eu era um menino, né? Sim. Hoje eu tenho 38 anos, mas há 15 anos atrás eu só tinha 23 anos. Então, você imagina que eu era um construtor, entregar para um garoto de 23 anos a responsabilidade de fazer um prédio de 20, 30 pavimentos, né, onde vão morar 40, 50 famílias. Então, a falta de credibilidade ao iniciar, você competir com grandes players do mercado, eu acho que esse foi o principal desafio para começar. E o que era necessário para vencer esse desafio? Era a garra, a vontade, a insistência, né? A insistência. Uma característica que eu tenho muito é a resiliência, de não desistir, né, nas primeiras dificuldades, né? Tem algumas... Porque você realmente, como você falou aí, né? Para você entrar, você tinha que ter um preço mais atrativo, né? Exatamente. Não porque você não merecesse um preço, mas porque para entrar mesmo ali, o pessoal conhecer o seu trabalho, para aí daí ele vinha a dar o valor que você merecia, né? Então, exatamente. Acaba você tendo que trabalhar com a margem, eu acho que cortada, né? Na realidade, Góis, as primeiras obras a gente fazia de graça. De graça? Eu cheguei a fazer muita obra, ou de graça, ou, assim, por incrível que pareça, colocando dinheiro. Colocando dinheiro para o cliente entender, conhecer os serviços, né? Acredito que de 2010 a 2016 foram 6 anos trabalhando para mostrar serviço, mostrar a qualidade. Podia confiar em você e ver que realmente a obra ia sair com qualidade, igual a qualquer outro player aí, a outra pessoa que estava mais tempo no mercado, né? Exatamente. Confiar em você. Exatamente. E eu falo que foi provavelmente até 2016, porque foi em 2016 que teve aquela, não sei se você se lembra, mas 2015, 2016, houve uma crise imobiliária muito grande, né? E aí foi quando os meus principais concorrentes começaram a se atrapalhar, alguns quebraram, e aí muito, né? Principalmente quem trabalhava com Minha Casa Minha Vida. Né? Muitas construtoras que fecharam, pequenas, né? No caso, deu uma peneirada aí no mercado. Deu uma peneirada no mercado. Naturalmente, essas empresas que prestavam serviços, que eram os fornecedores dessas grandes construtoras, também tiveram suas dificuldades, né? E foi aí que eles quebraram. E aí a Ecopar, naquele ensejo de cuidar muito bem das contas, cuidar muito bem dos colaboradores, sempre se preocupando com a qualidade do serviço, né? A entrega final para o cliente, teve a grande oportunidade, né? Nesse ano 2016, o principal empreiteiro que tinha na cidade quebrou. Sim. E aí, uma dessas grandes construtoras, que hoje é minha cliente, me convidou para fazer uma obra deles. A gente agarrou essa oportunidade, na época foi uma grande oportunidade com os residentes, e conseguimos entregar o serviço antes do prazo e pelo custo que ele quis. E aí as portas começaram a se abrir, né? Eu digo que de 2016 para frente a gente viveu um cenário bem diferente. Bacana. Mas só de você passar essa fase, né? Que muitos ficaram, né? Então já mostra realmente que você estava consciente ali do que estava fazendo. Consciente, com certeza, verdade. Quais foram as principais obras que você fez e as mais desafiadoras? Góis, a Ecopar hoje ela está no número de obra, eu conto pelos contratos, né? Certo. Então a gente já está no número 262 de contratos, né? São muitos contratos, muitas obras. Quando para e pensa, poxa, mas a empresa só tem 15 anos e ela já fez 262 obras. Porque a gente costuma fazer mais do que 15 a 20 obras por ano, né? Teve anos que a gente fez mais de 20 obras. E aí, dessas obras emblemáticas, por assim dizer, eu diria as principais, que todo mundo que deve estar nos assistindo deve conhecer, é o Parque Shopping,
Tá. O shopping ali da Cujas Almas, um shopping belíssimo, né? De uma arquitetura bem diferenciada. Pé direito absurdo. Né? Pé direito absurdo, né? À frente do shopping park tem a Leroy Merlin, Sim. que é uma loja de material de construção, supermercado Unicompra, o Hospital Metropolitano, uma obra também muito desafiadora, de uma arquitetura bem diferenciada, e vários e vários edifícios aqui em Maceió, né? Hoje a gente está aqui no Delman Empresarial, sim. Delman é nosso cliente, e de Delman acho que eu já fiz mais de 15 canteiros de obras. Mais de 15 Muito obras bom. Do Delman em andamento, construtora R Pontos, também várias obras da construtora R Pontos, vários beira-mar na cidade, da construtora Record, os últimos agora foram o edifício Waves, o edifício Maria Luísa, hoje em andamento da construtora R Pontos, a gente está executando o Open, que é também a beira-mar. Então, a qualidade dos serviços que a Ecopar entrega, né, nos capacita para estar dentro das melhores obras, das melhores construtoras. Muito bem, parabéns, Rafa. Obrigado. Parabéns. Eu não sabia do Park Shop, né? O Park Shop foi uma delas. Obra foi uma grande. das obras que a gente não ganhou dinheiro. Mas tá lá seu nome, tá lá. A assinatura da Ecopar. A assinatura da Ecopar é o nosso portfólio, a gente tem orgulho, né, de apresentar, né, na época. E tá lá perfeito, diga. Tá lá perfeito, E a nossa responsabilidade é aquela responsabilidade de 50 anos, né? As normas regulamentadoras aí, elas exigem, né, que uma estrutura de concreto armado ela seja resistente e retocável por 50 anos, né? A NBR 6118, a 14931, que são as normas relativas às execuções de estrutura, elas preconizam esse prazo, né? Muito tempo, né? Mas tem que ser, né? Tem que ser, Rafa, eu tive o prazer de intermediar uma incorporação com você na parte alta da cidade, com o produto faixa 2, né? Em parceria com a Caixa, né? Que você fez. E aí você finalizou, ficou bem bacana lá, todo mundo ficou satisfeito. Mas me fala qual foram as principais lições que você teve, né, com esse empreendimento, e se você pretende continuar nesse segmento. Poxa, Góis, realmente é bem lembrado, né? 2020, né? Eu ainda tinha um desejo, né, de ser incorporador, não só um prestador de serviço ligado ao mercado, né, mas ainda tinha aquela curiosidade, aquele desejo, no final das contas, de ser incorporador. Sim. E a gente, como você falou, você fez a incorporação da área, a gente fez um empreendimento lá com a Caixa Econômica em parceria, vendemos todas as unidades muito rápido e entregamos uma obra em 2 anos, por assim dizer, né? Desde a fase lá da incorporação até o condomínio instalado, com o CNPJ entregue na mão do síndico, sabe? Foi uma experiência positiva, mas eu entendi que a grande virtude da Ecopar Engenharia é ser uma boa empresa prestadora de serviços para construtoras. A gente, como Ecopar, não pretende mais fazer empreendimentos. A gente hoje compreende que nossa missão é colaborar realmente para fazer as estruturas de concreto armado e protendido dentro do prazo, com a maior qualidade possível. Bacana. Então você viu que não adianta também você ir para... Não adianta. Porque você nichar aí. A gente hoje ganhou bastante mercado porque a gente compreendeu, né, que prestar serviços, ser uma empresa que estaria apenas prestando serviços, entregaria algo muito melhor do que uma empresa que construísse e prestasse serviços, né? Isso fez com que a gente ganhasse mais mercado e a gente encontrasse mais eficiência ainda assim no processo, né? Eu, quando estive executando o Brisa Natureza, que foi um empreendimento que eu fiz uma parceria, uma SPE, eu estive do outro lado da mesa, né? Eu sempre fui o contratado, né? E nessa ocasião eu fui o contratante. Então eu vi quais eram as dores de quem estava contratando, eu vi quais eram as dificuldades de quem estava contratando e tentei melhorar os serviços da Ecopar Engenharia para que isso fosse cada vez sendo minimizado, né? E a gente pudesse vender cada vez mais de maneira melhor. Sim. Então, acho que serviu bastante, né, o Brisas para a gente... Experiência, né? Experiência, realmente encerrar não quero mais, né? Não quero mais, aquele sonho, aquele desejo de ser incorporador, né? Mas eu acho que você precisava passar por isso, né? Para você entender. Precisava bastante, com certeza. Foi muito importante para a gente verdadeiramente valorizar o negócio que a gente tinha debaixo dos braços, né? E agarrar com os dentes cada vez mais as obras das quais os nossos clientes nos contratavam para entregar dentro do prazo. Bacana.
Você falou atrás de proteção. Fala um pouco de proteção aí, né? Você está atuando bem, né? Você tá abrindo aí, assim. Quando a gente decidiu, Góis, em 2022, lá no finalzinho que eu estava terminando o Brisa Natureza, eu, junto da empresa, decidimos que iríamos ampliar o rol de serviços que a gente estaria lá oferecendo no mercado. Então, a gente fez bastante investimentos nessa parte de formas e escoramentos e fez também investimentos maciços aí nos serviços de proteção, né? E aí você me pergunta, poxa, Rafa, mas o que é proteção, né? Explicar aí para o nosso telespectador que às vezes nem sempre é um cara da área, né? É verdade. Um cara que entende, um cara que sabe o que é esse serviço, né? A proteção consiste em você trazer mais alívio para as estruturas, né? Então você vai fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Você consegue colocar um vão muito maior sem pilares. Então isso você otimiza vagas de garagem, você otimiza materiais, você otimiza mão de obra. E tempo, né? Eu acho mais tempo rápido, também, né? com certeza. Uma estrutura protendida é uma estrutura que é feita com muito mais rápido e com muito menos mão de obra. E hoje a gente tem um problema sério de mão de obra que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, sabe? É bom saber. E fora visualmente, né? Você tá num prédio cheio de pilastra naquela garagem, é horrível, né? Para carro e também no próprio prédio, apartamento, né? Sem dúvidas, Góis, sem dúvidas, assim. Era uma demanda que o mercado tinha muito forte, né? Só que era um serviço mal compreendido por nós. Então a gente teve que parar com muita calma, estudar, se capacitar, treinar a equipe, né? Para quando a gente colocasse o serviço no mercado, a gente pudesse atender de maneira adequada, né? Então foram alguns anos a gente nos certificando, treinando o pessoal, para que a gente, quando oferecesse serviço... A mão de obra é diferenciada. A mão de obra é diferenciada, existe necessidades de equipamentos que constantemente precisam ser aferidos pelo Inmetro, né, para que as capacidades de cargas sejam colocadas de maneira adequada. Então, o mercado tinha uma demanda latente por esse serviço, né, e a gente entrou para atender de modo que essa demanda fosse bem atendida. E me fala uma coisa, todos os seus clientes usam já essa tecnologia ou não? Alguns ainda têm resistência? Góis, eu acho que 80% já utiliza proteção em suas obras e eu acho que é um caminho sem volta, né? Devido a essa dificuldade hoje de mão de obra, é imprescindível a gente ter projetos mais racionalizados no tocante à aplicação de mão de obra para se executar uma obra, né? Então, ou você vai para uma estrutura pré-moldada ou você vai para uma estrutura de concreto armado quando se trata de uma estrutura de concreto. E aí, por assim dizer, uma estrutura de concreto armado com proteção, você utiliza menos mão de obra relativa a carpinteiro, que é a mão de obra artesanal. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Isso só tende a crescer. Os que ainda não utilizam, necessariamente vão precisar utilizar para se tornarem competitivos no mercado. Eu acho que você consegue até ter um pé direito maior, né? Consegue sim. Né? Exatamente. Uma laje protendida, você consegue ter com ela uma espessura menor de laje. Então, se você tem uma espessura menor de laje, dentro de um gabarito de um prédio, você consegue deixar um pé direito mais alto. Desculpa, um pé esquerdo mais alto, né? E aí você traz mais conforto térmico, conforto arquitetônico para quem vai utilizar, né? É por isso que é um diferencial que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai estar usando, né? Vai estar considerando seus projetos. Bacana. Rafa, e me conta, quais os planos futuros da Ecopar? Góis, a gente pretende, ao longo do tempo, né, no próximo triano, que a gente faz planejamento estratégico, então, nos próximos 3 anos, a gente sempre busca ampliar a nossa atuação no mercado, né, respeitando esses 3 serviços. Na parte de engenharia, oferecendo formas, armações, proteções. Estamos também com essa ampliação para os serviços de locação, de formas de escoramento, né? E a gente deseja, com isso, atuar em outras frentes no Nordeste, sabe? Já fizemos algumas obras em Sergipe, somos constantemente convidados. Já está em Sergipe? A gente já fez obras lá em Sergipe, não estamos hoje atuando lá de maneira direta no momento, mas não falta convite não, sabe? As principais construtoras lá em Sergipe nos solicitam orçamento, nos pedem orçamento, mas a gente encara que o principal desafio ainda, assim, para os próximos 3 anos é continuar se consolidando aqui em Maceió para
para expandir com os clientes daqui de Maceió. A gente atua hoje com 80% do market share e a gente pretende aumentar esse número. Rafael, e quais as principais conquistas que você destacaria nos últimos anos, né? Bom, Góis, assim, a gente se sente muito orgulhoso, né, de ter conseguido formar uma equipe muito boa, né, dentro da empresa. Foram anos selecionando, treinando, requalificando e dando oportunidade para diversas pessoas que hoje estão lá dentro, sabe? São 500 pessoas colaborando para essa empresa funcionar. Dessas 500 pessoas, aproximadamente são 70 líderes, né, que estão ligados à parte administrativa, né, onde a gente tem um time de encarregados, de engenheiros, de técnicos, de comprador, financeiro, de modo que eu me sinto muito orgulhoso disso, porque é esse time que faz a coisa acontecer e a gente conseguir entregar o melhor possível. Não é fácil, né? 500 pessoas, você manter todo mundo focado, né? Alinhados, né? Exatamente, então, exatamente por isso. Você precisa ter aí esses 70 líderes, como você falou, exatamente, né? E tá usando essa camisa verde aí. Exatamente. Todo mundo usa ela. Hoje Meu sangue é verde. A gente copiou lá a CIMED, né? Meu sangue é amarelo, eu vi essa publicidade que eles utilizaram, né? Isso é muito bom. Mas é um modelo de partnership, né? É fazer com que todos que estão dentro do negócio participem do lucro, né? Então, a gente tem um programinha lá dentro. Vista a camisa, literalmente. Vista a camisa, literalmente. Eles vestem de verdade, viu, Góis? Nosso desafio, né? Hoje, os 70 líderes participam dos resultados da empresa, né? E a gente vem planejando e vem trabalhando para que os 500 participem, né? Para que essas pessoas que estejam lá na ponta, né? Desde do servente que está lá varrendo o chão, do carpinteiro que está batendo o martelo, do armador que está armando a viga, ele, além do salário, das bonificações, ele também receba, além também do lucro que o sindicato pede, que ele receba as participações de lucro, a gente também dá o lucro que a empresa acha que é conveniente ele receber. Né? Bacana. É bom, motiva todo mundo. Motiva né? todo mundo, com certeza. Muito bom. E desenvolver isso aí não foi fácil, né? Não, e é por isso que hoje a gente é bem reconhecido no mercado, porque a gente tem aí as melhores equipes de Maceió para atender as principais consultoras nesse serviço. Você deixar uma equipe com 500 pessoas azeitada não é fácil. Não, é bem complicado. Parabéns, muito bom. Rafa, e como você vê a Ecopar auxiliando no desenvolvimento da construção civil no estado? Góis, eu vejo a Ecopar como uma empresa que impulsiona, né, o mercado. Ela está muito ligada à mão de obra, né? Então, tudo que está ligado à mão de obra são pessoas por trás, né? E as pessoas têm as famílias, né? Então, como é que acontece o processo dentro da empresa? A gente contrata um servente, a gente dá o treinamento, a gente qualifica, essa pessoa vai ascender na vida de modo profissional, né? Então, desde o recrutamento, da seleção, da entrevista do primeiro emprego, a gente explica que ali é a oportunidade dele de crescer na vida, dele se tornar um profissional. Então, a gente tem diversos casos dentro da consultora, nos quais alguns entraram como serventes, viraram profissionais, viraram encarregados e hoje são líderes. Então eu vejo muito dessa maneira, né? A gente tem boas práticas dentro da consultora, de modo que as pessoas possam ter a oportunidade de crescer. E isso é um diferencial da empresa, né? Muitos colaboradores estão lá hoje e querem estar lá para poder crescer na vida e na profissão. E isso faz com que toda a sociedade ganhe, né? Porque são pessoas que estão sendo empregadas, contribuindo, girando a economia. Crescendo, né? Crescendo, exatamente. Bacana. Rafa, me conta, qual conselho você dá para quem está se formando agora em engenharia, que está querendo começar, né, a sua vida, né, a montar algum negócio, ou o que seja? Góis, o conselho que eu dou é qualificação, conhecimento, muito estudo, e principalmente resiliência, né, de não desistir na primeira dificuldade, insistir, procurar sempre ir atrás, sabe? Sempre vai ter oportunidade para quem está atrás. Você acha que quem está se formando deve ir ali fazer um estágio e tal? Com certeza, né? Para depois ele partir. Com certeza. Tem que ter muita paciência, né? Para enfrentar as dificuldades, né? Eu fui estagiário durante 3 anos. Na minha época não tinha salário. Eu era estagiário, eu tirava do bolso. Naturalmente, a minha família era classe média alta, então não necessitava dos recursos para poder ir para o estágio.
mas acho que o estágio é o caminho necessário, que é o primeiro treinamento que você vai ter para até atuar. então só prática, né? Então Até você então, precisa ter só teoria. Só teoria, você vai ter que ter a prática, né? Até então só teoria, Só né? teoria, você vai ter que ter a prática. E o mercado valoriza muito a prática, né? É de constantes práticas que se vê a experiência, né? O aprendizado. Então, o principal é o espírito e, assim, e a característica de resiliência, né? A pessoa insistir, não desistir, saber que não vai ser na primeira e nem na segunda oportunidade, né? Eu não contei para você, mas a primeira obra da Ecopar Engenharia foi uma obra do qual a gente quebrou. Né? Literalmente quebrou. A gente prestou o serviço, a consultora Teve que pagar. A consultora não, honrou. A consultora não honrou, não por maldade, a consultora quebrou e a gente não desistiu. Né? Não foi nesse primeiro obstáculo que a gente parou, né? Isso. Então, assim, o principal conselho que eu dou para os empreendedores ligados ao nosso setor é que não desista, é que corra atrás, é que se qualifique e que continue tentando, né, em busca da melhoria contínua, né, daquele processo de 1% melhor todo dia, né? Isso tem um poder também, grande, né? Tem pessoas que querem empreender, ele quer ser ali um bom engenheiro, ele tem que praticar, que o mercado, hoje um bom engenheiro, ele vai receber. A Ecopar está contratando engenheiro. Se tiver profissional, a gente está atrás de bons profissionais. Acho que não tem só espaço para empreendedores, tem espaço também para bons profissionais ligados à engenharia civil. Não só em Maceió, eu tive há alguns meses atrás lá em Balneário Camboriú, um mercado extremamente aquecido e você vê, vai ser feito lá você deve ir, né, na próxima agora semana. Vai ter o lançamento. Um residencial, vai ser o maior residencial do mundo, né? Então o Brasil está crescendo muito e vai precisar de bastantes engenheiros aí ao longo desse tempo, né? Fico só imaginando bombear concreto para mais de 500 metros de altura. São bombas em série, né? São bombas em série. Tem tecnologia, né? Quando o povo constrói embaixo d'água. E lá vai ser 154 andares. Muito alto. A gente eu tive lá em Balneário um tempo atrás, a gente entrou nas obras lá da FG, eu conheci a tecnologia que eles utilizam e posso garantir que a Ecopar está capacitada para fazer o que tem lá aqui em Maceió. Bom. Mas lá a parceria é muito grande, né, do público e privado. Né? Eles se entendem muito bem. Eles se entendem muito bem. A gente tem um pouco de dificuldade, mas vamos superar. Vamos superar, se Deus quiser. É isso aí, Rafa. Foi um prazer ter você aqui no The Góis Moment. E para você que perdeu qualquer trecho da entrevista, pode ir lá nas plataformas digitais, no YouTube ou no Spotify. Até lá!